Ok, minha amiga, meu amigo, muito boa noite, 11 horas e 2 minutos na Grande São Paulo, no Grande ABC Paulista. Nós estamos aqui começando mais um Eco Debates. É este programa do qual, é claro, você já é, na verdade, um telespectador, uma telespectadora. E, é claro, nós agradecemos do fundo do coração a sua participação. Olha, a sua ligação a partir de agora, 2379 4733, é crucial. Ligue e participe, dê a sua opinião, faça a sua sugestão. Nós estamos com um entrevistado aqui hoje, ele é advogado, ele vai responder uma série de perguntas e vai falar também sobre temas polêmicos. Você sabe que esse é o nosso objetivo, sempre polemizar. Este programa tem o objetivo de provocar a sua reflexão através do saudável, do salutar debate de ideias. E você já sabe que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo. Aqui é o nosso Eco Debates. Obrigado pela sua audiência. Você nos sintoniza através da NET ABC, canal 9, NET Digital, e canal 96 é a NET analógica. E agora nós também estamos, é claro, na internet, na web, na rede internacional, www.redeecotv.com.br é o nosso site que você pode, é claro, sintonizar-nos em qualquer lugar do globo, do planeta Terra. E muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Olha, gente, hoje é o último dia, né? Hoje é o dia 31, hein, gente? 31 de julho de 2011. Daqui a pouquinho vou passar para você as principais manchetes do nosso diário. Olha, Ribeirão Pires vai à justiça para barrar o Rodoanel Leste. A justiça já proibiu, inclusive, eu estava dando uma lida aqui, ó, que eles estão fazendo um túnel por debaixo da Gruta de Santa Luzia, na nossa querida cidade de Mauá, viu? E o alvará provisório expirou na sexta-feira e não será renovado. Em fevereiro, o Poder Público barrou a abertura do túnel Santa Luzia. É um túnel gigantesco que eles estão fazendo por debaixo da Gruta Santa Luzia. Precisa ver o seguinte, se aquela área de preservação ambiental está sendo ali respeitada, né? Precisamos verificar isso aí, por que o túnel foi paralisado, né? Eu vi um túnel desse na inauguração do Rodoanel Trecho Oeste, aquela região de Osasco, Barueri, que é um túnel fantástico e muitas famílias foram desapropriadas para poder construir esse túnel. Vamos ver como é que está sendo realizado isso na nossa querida cidade de Mauá. Hoje é o dia 31 de julho de 2012, terça-feira brasileira. Hoje, olha, em 2001, o Congresso americano, nesse dia, criou a lei que converte em crime a clonagem de seres humanos, hein? Isso aí foi em 2001, é proibido clonar seres humanos. Em 96, a seleção brasileira de futebol, nesse dia, perdeu para a Nigéria na Olimpíada em Atlanta, Estados Unidos. E deu adeus, hein? Estamos falando de um fato bastante interessante neste momento que o Brasil está aí disputando mais uma Olimpíada. Olha, em 1991, os presidentes da Rússia e Estados Unidos, nesse dia também, assinaram um acordo de redução de armas estratégicas, entre elas as chamadas armas nucleares. Na época, o presidente americano era o Bush pai, o pai desse Bush que governou até outro dia aí antes do Obama, né? E o presidente da Rússia era o Mikhail Gorbachev. Deixa eu passar para você aqui o perfil do nosso entrevistado de hoje. Ele é advogado criminalista e professor pós-graduado em processo penal, especializado no Tribunal do Júri. Ele destacou-se como assistente da acusação no caso da favela naval. Faz tempo, hein? Pelo seu amplo saber jurídico. Como professor, lecionou na Escola Superior de Advocacia de
São Bernardo do Campo. Já como palestrante, ganhou o título de advogado criminalista do ano de 2011, na cidade de Diadema. Um cidadão que se divide entre duas paixões, a advocacia e a comunicação, tanto que apresenta um programa de entrevistas aqui na Rede Eco TV. Eu falo dele, o colega, doutor Cristiano. Cristiano, muito boa noite. Tony. Como é que tá? Tudo bom? Beleza? Tony, em primeiro lugar, feliz de estar aqui no seu programa, no Eco Debates. Eu te acompanho todos os dias, né? Quando eu saio do meu programa na quinta e quero já assistir. Você estava devendo uma visita aqui, hein? Você já tinha me convidado e hoje eu estou aqui, estou muito feliz mesmo, viu? Muito obrigado e um grande abraço desde já a todos os meus amigos da Rede Eco TV. Um abraço, Bruno e Elton, desde já. Que maravilha, gente. Doutor Cristiano conosco aqui. Eu estava vendo aqui o seu perfil, que o nosso Fábio Beza preparou, o nosso editor-chefe, e você foi assistente da acusação no caso da favela naval, né? Isso faz tempo, hein, já, hein? Isso foi no ano de 1997, que quando ocorreu o caso... 15 anos? Mais ou menos. Vai completar 15 anos, quando ocorreu aquela agressão por parte da polícia, de alguns membros da Polícia Militar, que estava naquele dia numa ação. E o que ocorreu? Gloriosa é a nossa Polícia Militar, a instituição da Polícia Militar, e ali eu participei como assistente da acusação, representando a vítima, Silvio Calixto Lemos. Esse caso da favela naval, para que o nosso telespectador possa se lembrar, deixa eu ver, se eu não tiver correto, você me corrija. Foi, na verdade, uma blitz, né, uma operação que a polícia estava realizando naquela região de Diadema, que era a favela naval. Hoje nem existe mais a favela naval, né? Parece que já não existe mais essa comunidade lá. A confirmar, existe ainda a favela existe naval? Um projeto que está sendo feito lá de reurbanização ali daquele local, né, que a favela naval está sendo toda com projeto de habitação, com uma infraestrutura toda voltada, né? Então o que ocorreu ali foi exatamente a ação de alguns policiais, que foi levado ao tribunal do júri, né? Houve ali a homicídio e tentativa de homicídio. Mas pelo que eu vi, as imagens da televisão na época, eles abordaram um pessoal que vinha num Gol, se eu não me engano, um carro, um automóvel Gol, e aí as 3 pessoas que estavam lá desceram, e quando eles sofreram agressão por parte da polícia naquela época, foi o que a televisão mostrou, a mídia cansou de mostrar isso aí, e aí no final, quando eles entraram dentro do carro, que parecia que já estava tudo normalizado, e aí um oficial da polícia disparou contra o carro e uma pessoa foi alvejada, essa pessoa morreu, não é isso? Exatamente, ali naquela conduta, inclusive, ficou nacionalmente conhecido, como o caso da favela naval e até mundialmente, porque as imagens foram de grande repercussão. E ali foi filmado exatamente por um cinegrafista naquele instante, aonde depois foi feita até a perícia e comprovado em primeiro lugar realmente a veracidade dessas imagens, e foi constatado. E realmente o que ocorreu ali, aquela ação, naquele momento ali daqueles policiais, a ação indevida, restou configurado exatamente abuso de autoridade, o crime de tentativa de homicídio e infelizmente o crime de homicídio. Agora, Cristiano, você é uma pessoa, um advogado versado nessa área criminalística, né? E é claro que você depara com enormes absurdos todos os dias nessa área, mas eu quero me reportar recentemente agora, esse caso aconteceu praticamente há 15 anos, que é o caso da favela naval. Mas recentemente aconteceu um outro caso de um jovem empresário paulista, isso teve repercussão, tem o quê? 2, 3 semanas, que também foi vítima de disparos feitos pela polícia e esse jovem teve a vida aí ceifada. A que você atribui isso? Você acha que a nossa polícia ela anda despreparada ou esses são casos isolados? Existe a seguinte questão. Em primeiro lugar, nós temos que verificar que existe um contingente no estado de São Paulo hoje de policiais militares de mais de 100 mil homens, são 120 mil homens. E o que ocorre? São questões pontuais, questões isoladas. Entretanto, existe uma causa, existe um dano que naquele momento o policial militar ele representa o Estado. É o braço armado do Estado. Exatamente, é o Estado. Agora, existem as punições, existe realmente ali a conduta, é apurado, inclusive isso é levado ao tribunal do júri. Certo.
Porque a questão em 1997 foi um dos primeiros júris levado também ao Tribunal do Júri, porque o crime doloso contra a vida, o policial militar antes ele não era julgado pelo Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri, ele é julgado pela sociedade. É a sociedade que julga, composto de um conselho de sentença formado por 7 jurados. Então agora, o policial militar que no exercício da sua função, além de responder administrativamente, se é verificado a ação dele dolosa, que ele teve a intenção de matar realmente, ele é levado para júri popular. Certo. Ele não é julgado pelos próprios oficiais. Não. E antigamente era assim? Não. Existem os crimes administrativos e os crimes que faz parte da própria ação policial. Entretanto, crimes dolosos contra a vida é levado para a justiça comum. Agora, eu tenho certeza que o povo quer saber, eu vou fazer essa pergunta quase que representando a totalidade da população. Por que nos Estados Unidos, Cristiano, o policial que é julgado, ele vai para prisão comum? E aqui no Brasil há uma prisão especial para o policial. E outra, por que o camarada que goza de ter feito um curso superior comete um crime hediondo e ele tem um tratamento, uma regalia melhor do que aquela pessoa que não teve a oportunidade de cursar nenhum primário? Que os Estados Unidos ele tem um sistema penitenciário diferenciado daqui. Aquilo que é nos passado através de Hollywood, pelas imagens de filme, não é bem assim. Existe uma triagem também. Também lá? Também existe uma triagem. Agora, o sistema americano, ele é um sistema terceirizado, ele não é como o nosso, né? Existe um sistema completamente diferenciado, com todos os problemas. A cadeia não é pública, é privada lá? Ela é privada, lá é um sistema privado. Você acha que funciona melhor assim? Eu sou um defensor realmente do sistema de privatização. O cara ganhar eu acho dinheiro que o com Estado, preso. eu acho que o Estado teria como atribuir essas funções, terceirizar isso, porque hoje, para você ter uma ideia, existe um concurso público de um funcionário, de um agente que trabalha lá. Para ele ser dispensado, se comete alguma irregularidade, o que ocorre? Precisa ter um procedimento. Se fosse terceirizado, não. Mandava o cara embora. Mandava o cara embora. E se exigia, aí você teria como se atribuir essa responsabilidade a um terceiro e o Estado cobraria isso de uma forma bem tranquila e objetiva. Então lá nos Eu estou pagando, quero um resultado. Nos Estados Unidos tem uma triagem também. O camarada tem. que é policial simplesmente não é jogado lá na cova dos leões. Não é jogado. A segunda pergunta que você me faz é interessante. O que é a questão cultural? É um privilégio que existe hoje. As pessoas que têm uma graduação, que têm um nível superior, isso foi um privilégio acumulado. É histórico isso. Se nós pegarmos a história do Tribunal do Júri no Brasil, desde a época do Império, antigamente, todos os crimes eram julgados pelo Tribunal do Júri. Mas o que ocorreu no nosso país, Tony? Estavam se condenando os filhos dos fazendeiros. E aí não existia interesse. E começou ali já a se separar e fazer um privilégio. Antigamente, todos os crimes no Brasil eram julgados pelo Tribunal do Júri. Depois passou para se julgar somente crimes contra a imprensa. Mas você está falando de fazendeiro, você está falando da elite aí. Isso aí é coisa de 100, 150 anos atrás, praticamente. Exatamente. Nós estamos em 2012, século 21, terceiro milênio. Exatamente. É inadmissível que uma pessoa que teve toda a oportunidade na vida e por isso mesmo teve a condição de se formar, e a pessoa que passa por um processo de formação superior, nós sabemos que nem sempre é assim, mas via de regra, a pessoa que se forma, Cristiano, ela tem uma visão de mundo, ela está melhor preparada para o mundo do que uma pessoa, infelizmente, um irmãozinho que não teve chance de cursar o primário. Por isso mesmo eu acho que, de repente, aquela pessoa que não teve a oportunidade na vida de participar de uma faculdade ou de estudar numa escola particular, ou não teve a chance nem de aprender a ler, essa é que deveria ser tratada num tratamento especial. Mas no Brasil, gente, ao contrário. Existe um princípio constitucional que não é cumprido no nosso país. A nossa Constituição, ela é explícita dizendo que todos são iguais perante a lei. E nós vamos aprendendo isso com o passar do tempo. E a Declaração dos Direitos Humanos. Eu tinha um professor na minha época de graduação, ele foi o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Nigro, e quando ele me dava aula na minha graduação, ele dizia:
Todos são iguais perante a lei, dependendo da posição social que cada um ocupa. Essa é uma realidade dura que nós vemos. Dependendo da posição social, quer dizer que não são iguais. Não são iguais. Então, isso, o que eu quis dizer? Existia já um privilégio lá de trás. Se nós pegarmos o nosso Código Penal, que está sendo discutido lá no Senado, Sim. já está passando, nós temos uma comissão de juristas que é um código de 70 anos, é um código nostálgico ainda. É um código que existia ainda a novela, que existia a novela do rádio. É um código do tempo do Getúlio Vargas, com todo respeito pelo Dr. Vargas, que dizia lei, ora lei, né? A lei, ora lei. Então, por aí você vê que foi criado privilégios para uma casta. Quando na realidade nós temos ali uma Constituição de 88, recente a Constituição, certo. E nós estamos numa fase de adaptação para todas as coisas. Isso tem que ser mudado. Assim como você pega determinados privilégios que existem no nosso país, que existe o processo político para ser mudado. Isso que são os nossos legisladores. A gente voltando lá na questão do... A gente vai falar daqui a pouquinho sobre... Você trouxe inclusive aqui uma reportagem para mim do Estado de São Paulo, né? As polêmicas do novo Código Penal. A gente vai aproveitar, já entramos nesse caso, claro. Né, nesse assunto, vamos aproveitar e falar. Mas eu quero ainda dar uma pincelada, Cristiano, nessa questão lá dos Estados Unidos, porque lá você tem a pena de morte, né? Aliás, não são todos os estados, né? Mas uma boa parte, porque lá, na verdade, aqui no Brasil é diferente. Disse que o Brasil é uma federação, né? República Federativa do Brasil. Lá é uma federação também, mas os estados têm uma autonomia que os nossos estados não têm aqui. Exatamente. E tem leis diferenciadas para cada setor. E lá, em muitos estados, tem a pena de morte e tem até a prisão perpétua. O que você diz disso aí? Existe, foi o que você disse, nos Estados Unidos, em cada estado, eles têm o sistema e têm essa autonomia. O que eu verifico é o seguinte, no nosso país, nós temos um sistema falho, que não existe ainda a possibilidade, eu sou contra, particularmente contra a pena de morte. Por quê? Porque eu creio que todos têm o direito de ressocialização, todos têm o direito... eu acho que a pena de morte ela não é a solução. Ela não é a solução e nem a prisão perpétua. É quase a lei de Talião, né? Nós vamos voltar, nós vamos regredir. E já foi provado que, agora, recentemente, nós tivemos um caso aí, no caso do Batman nos Estados Unidos, que foi lá o lançamento do Batman e o cara ingressou lá e matou uma série de pessoas. E naquele estado, ele pode ser levado à pena de morte. Então, que é o Colorado. Exatamente. O que tem que ser discutido é um outro problema, é um problema de ressocialização, mas também uma ressocialização de um acompanhamento do indivíduo, não somente da pena corpórea, mas a questão mental, de um tratamento psicológico e até psiquiátrico. Mas olha, aqui no Brasil nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua, e infelizmente, você sabe melhor do que eu, que o Brasil é um dos países que detém os recordes de homicídios. Porque, na verdade, a bandidagem sabe que não tem pena de morte, sabe que não tem prisão perpétua, sabe que se for preso não vai ficar muito tempo, vai ser solto. Você não acha que seria um momento aproveitar essa reforma do Código Penal de endurecer um pouco mais para que pudesse provocar, pelo menos, que o camarada soubesse que ele não ia ficar impune? Existe agora no Senado, que será discutido, inclusive por esta comissão de juristas, que ela é presidida pelo ministro do Tribunal, pelo STJ, Dr. Dilson Dibi, que ele diz exatamente o seguinte, está sendo discutido a questão da progressão desta pena, dos crimes que são considerados hediondos. Mas o nosso problema no Brasil, Tony, o que nós temos que enfocar? Ele não está na pena, ele está na execução da pena. É aplicada a pena, ele tem uma sentença, o Estado vem e aplica a pena, vamos dizer uma pena de 18 anos. A execução da pena, ele não vai ficar esses 18 anos preso. Vai existir a chamada progressão da pena. Então, na reforma do Código Penal, que será discutido exatamente a reforma dessa progressão. Então, são questões, por quê? Porque qual é a finalidade da pena? É a ressocialização.
Hoje, você coloca um cidadão que ele cometeu um crime e tem que ser encarcerado para que ele possa entender que ele quebrou regras dentro da sociedade. Mas como é que você consegue ressocializar e fazer com que essa pessoa tenha a percepção de que ele quebrou regras, se muitos deles são, de repente, psicopatas, que são pessoas... Aí que eu te disse, a ressocialização, você não pode apenas segregar uma pessoa. Aquela pessoa tem que ser investigado exatamente, o presídio ele tem que ser como um hospital. Porque na maioria das vezes são pessoas que têm problemas e desvios. Precisam de tratamento. Precisa de um tratamento, porque depois de 5, 6 anos, essa pessoa será devolvida à sociedade. Ele vai voltar pior do que ele entrou. Por quê? Porque não houve um tratamento, houve a aplicação de uma pena corpórea e não sim um tratamento na sua psique. Essa é a grande questão. Olha, pensamos, estamos tranquilos, aquele cara que cometeu aquele delito foi condenado. Só que daqui a pouco ele vai estar andando no ônibus. Está de volta. Ele está de volta, e tem que estar. Eu li uma vez uma certa tese, eu não sei se ela procede ou não, vou checar com o Cristiano agora, de que nos anos de chumbo, na época da ditadura militar, que vai ali de 64 até 85, né, principalmente no final dos anos 60, o que acontecia? Muitos presos políticos, eles eram misturados aos presos comuns. Os presos comuns, né, dos delitos comuns, aprendiam técnicas de milícia e de estratégia, né, com os presos políticos, que eram versados nisso, porque eram militantes de partidos de esquerda e fazia parte da cartilha, né, do ABC deles lá. Esses presos comuns são, na verdade, segundo essa tese, os pilares do chamado crime organizado hoje. Isso é assim mesmo? A essência a essência é exatamente essa. Procede. Recentemente, quando se fala recente, nós temos que falar num período aí de 10 anos, é muito recente. É que começou a haver a separação dos detentos. Aquele que comete um crime mais grave, ele fica numa ala com pessoas que também cometeram o mesmo nível. Mas agora isso? 10 anos é recente. Essa discussão, retornando exatamente aos anos de chumbo, era isso que acontecia. O sequestro, ele não existia aqui. Houve um aprendizado quando na história dos anos de chumbo, ali existiam determinadas pessoas que assaltavam o banco e faziam sequestros de autoridades. Exatamente. É verdade. Então ali houve no Rio de Janeiro, em grandes presídios, exatamente esse aprendizado. Se pegar essa essência desse aprendizado e não separar os presos, isso vai ocorrer. É uma sequência. Se entra para o primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano da escola. Agora, Cristiano, eu falei do crime organizado, que é algo que nos preocupa demais. A gente vai para o intervalo comercial, mas vou deixar uma pergunta elencada para você. Hoje você sabe que o Rio de Janeiro, ele é praticamente dominado pelo crime organizado. Eles começaram agora com aquelas unidades de pacificação, as chamadas UPPs, mas essa semana já foi atacada uma base da Polícia Militar do Rio de Janeiro em um local que foi pacificado. Se eu não me engano, foi o Morro do Cruzeiro lá, o Jardim Cruzeiro. Se eu não me engano, não tenho certeza, não me lembro ao certo. Mas o Rio de Janeiro hoje está praticamente anestesiado pelo crime organizado, infelizmente. São Paulo está um pouco fora dessa órbita, mas a situação não é muito diferente. Mas nós temos um caso agravado nesse aspecto, que é o México. O México hoje é um país completamente dominado pelo crime organizado. O que fazer para que isso não aconteça? A impressão que o Diário do Grande ABC, que é o grande veículo de comunicação da região do ABC, um abraço para o Ronan, um abraço também para o Everson Dotto, esteve conosco aqui, é parceiro da gente. E muita gente, Cristiano, diz assim: Antônio, eu parei de ler o jornal, que você está lendo o jornal para a gente. Né? Mas continue lendo o Diário, por favor, hein? E o Everson disse outro dia que a tiragem é de 200 mil exemplares. Maravilha, é muito jornal, que beleza, gente. Ô Cristiano, você é especializado nessa área criminal. Nós tivemos recentemente no Brasil, intervalo do que de 5, 6 anos talvez, praticamente que eu contei 4 casos escabrosos, né? Nós tivemos o caso da Isabela Nardoni, né? Depois nós tivemos também o caso da Márcia Nakashima.
tivemos o caso da Suzane von Richthofen, que é o caso dos irmãos Cravinhos. E esse caso agora da Elise Matsunaga, que são crimes hediondos que chamaram a atenção da população. Você, como advogado criminalista, especialista no assunto, qual que é a relação? Existe alguma relação direta entre esses crimes? Não, a questão é, tecnicamente, o que nós temos que falar, desde da questão dos Nardoni, até uma observação que eu faço, foi um crime que realmente foi apurado e levado a tribunal do júri por provas técnicas. Não houve sequer uma testemunha. Ali houve realmente um trabalho de perícia fundamental do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, através dos peritos, que provaram exatamente aquela conduta que levaram eles ao tribunal do júri por um crime doloso contra a vida e foram condenados. Historicamente, foi um crime que foi punido e chegou-se à condenação pelo Conselho de Sentença por provas técnicas científicas. Mas você acha que há alguma chance deles serem inocentes? Houve uma sentença. Na sua visão de técnico? Não, eu não discuto porque já houve, o Tribunal do Júri ele é soberano, já houve uma sentença, já transitou isso em julgado, já foram apenados, então não se discute mais. O que ali já foi comprovado efetivamente que houve aquele crime. O que eu destaco é exatamente a prova técnica científica. O trabalho da perícia. O trabalho da perícia. Historicamente foi um processo científico. Não teve sequer uma testemunha, diferente do caso da Mércia Nakajima, que será julgado, está se discutindo que tem uma testemunha que viu ali onde ele estava, o carro sendo empurrado, porque a palavra ali do coautor, esse jogo que se faz, daquele que diz que foi o Misael, que não foi, isso faz parte daquele que é acusado, de um acusar o outro quando se está apertando realmente a investigação e o processo. Agora, nessa questão, também já foi apurado, perícias técnicas em relação a um sapato, a ser medido, isso é muito interessante. Nós temos no Tribunal do Júri a chamada prova direta, que são provas científicas, e temos a prova indireta, que são provas testemunhais. Certo. Então, no Tribunal do Júri, são provas fundamentais, que se configuram através da materialidade do crime. A materialidade do crime são provas científicas. Para a gente ir para um intervalo comercial, Von Richthofen e Elise Matsunaga, o que você acha dos dois casos? Olha, um caso também emblemático da Richthofen, e aí é que entra aquela questão. O problema daquela moça, que já foi comprovado, é a psique dela. Ela é uma psicopata. Ela é uma doente. E ela está num presídio comum, juntamente com outras presas. Nós não temos no Brasil exatamente aquilo que eu explicava, que é a execução da pena. Você está misturando presos com problemas psicóticos com outras presas comuns. E aquilo que nós discutimos exatamente, que o problema está hoje nessa mistura, e você citou muito bem, lá na década de 60, 70, que se misturaram presos comuns com presos políticos. E ali se aprendeu. Uma questão do crime era feita, que não deixa de ser crime, era para uma causa justa, política. E a outra houve para se cometer um crime. E esse crime da Elise Matsunaga, que assassinou lá o empresário da empresa, do grupo Yoki, né, que é um dos maiores grupos de alimentação do Brasil, muita frieza. Você não acha que complicou o fato dela ter, na verdade, cortado, esquartejado é o termo técnico correto, esquartejado, se ela tivesse... Talvez ela, como ela alega legítima defesa, né? Mas aí nesse caso não complicou o lado dela ter esquartejado? Não é que como complicou, não é nem a legítima defesa. Ali é uma tese chamada violenta emoção. Violenta emoção. Ela foi impactada pela violenta emoção quando ele a agride com um tapa, mas numa sequência ele começa a trazer a vida dela do passado como sendo prostituta. Então, eu acho que essa é a grande questão que se discute aí, que é outro problema psiquiátrico. Meu amigo, Eco Debates aqui pelo canal 9 Digital, NET ABC, e canal 96 NET Analógica. Você pode pegar por qualquer um dos dois canais. E agora nós estamos na internet, na web, www.redeecotv.com.br. Estou com o Dr. Cristiano. Aliás, deixa eu corrigir aqui em tempo. Ele
lecionou na Escola Superior de Advocacia de São Bernardo do Campo, que é a ESA, né, Cristiano? ESA. E também na UniABC. Na UniABC, eu dei aula também. Olha só, que interessante. Deixa eu mandar um grande abraço para a Terezinha, de São Bernardo. Um abraço, Terezinha, obrigado pela sintonia, pela audiência. Ela faz a seguinte pergunta, Cris: por que o sistema prisional não pode mudar para que os presos trabalhem, doutor Cristiano? Terezinha, né? É a Terezinha, para que quando eles saírem, eles possam viver como gente civilizada. Vai haver mudança nisso, Cristiano? Terezinha, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no Eco Debates. Terezinha, você está exatamente correto, é aquilo que eu dizia, o problema nosso é a execução dessa pena. Você sentencia uma pessoa, ali ele é apenado, mas ele fica sem fazer nenhuma atividade. Isso é muito ruim. É essa a grande discussão. Ele tem que ter uma atividade profissional, tem que haver uma atividade para que ele possa realmente se ressocializar. E por que os políticos, nenhum deles tem essas propostas? A questão aí que está, é uma questão delicada, porque eu sempre digo o seguinte: o preso ele não vota. Agora que vai começar, que vai poder ser levado à urna para ser votado, mas é um voto ainda facultativo e flutuante. Porque ninguém gosta de discutir essa questão. É uma questão muito emblemática, Tony. Então, e a questão prisional, primeiro que ela é discutida no nosso sistema hoje no Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Essa questão é discutida pelos nossos legisladores. A nossa lei de execução, ela é uma lei feita por o autor Manuel Pedro Pimentel, que é foi um grande jurista. O que ocorre? Ela é bem clara nesse sentido a respeito dos pontos da ressocialização, mas o Estado ele não cumpre exatamente essa execução. Então, hoje, a questão de todos os presos que não tem essa atividade. A Terezinha ela tocou no assunto, tem que ter atividade profissional. Hoje, porque para ver a progressão do regime, você tem o regime fechado, você tem o regime semiaberto e o regime aberto. Muito bem. E o Francisco, um grande abraço, Francisco, nosso telespectador. Olha, ele pergunta aqui para o doutor Cristiano o que você acha sobre a questão do julgamento do mensalão, que é depois de amanhã, né? Quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai emitir o seu veredito, vai fazer o julgamento dos 38, né? São 38 réus que não vão sentar no banco dos réus, né? A maioria deles nem está em Brasília, a verdade é essa, o principal deles é o ex-deputado José Dirceu, mas tem muitos outros também, né? E aí o Francisco faz uma pergunta bastante pertinente. O que você acha sobre essa questão do julgamento do mensalão e ainda sobre o perigo de não haver nenhuma punição para essa gente, Cristiano? Um grande abraço para você, Francisco. Tanto você quanto eu, todos os brasileiros, nós estamos ávidos em ver o resultado desse julgamento, porque nós esperamos realmente que seja feita justiça, através do devido processo legal, indiscutivelmente, mas é fundamental que seja julgado e sejam punidos, porque eu sempre digo que o exemplo ele arrasta, e o Brasil, a grande questão é essa: se pune menores, mas os maiores ainda não está havendo essa punição. Então, impunidade. Aguardamos. Agora deixa eu provocar o Cristiano. O Cristiano é colega da gente, amigo, tem programa aqui. Qual o dia do seu programa? É na quinta, né? Quinta-feira, às 21 horas ao vivo. Quinta-feira, 21 horas ao vivo. Doutor Cristiano, é para você, né? Para você. Para você, olha que maravilha. Mas essa pergunta aqui é para você também, é para lhe provocar. Você é um advogado de reputação ilibada no meio, todos conhecem, uma pessoa, um amigo da gente e um profissional de... Mas muito se fala sobre a profissão de advogado. Há inclusive um conto, uma anedotazinha, que dizia-se que entre Deus e o diabo, com todo respeito, pedia a permissão para o Eterno, porque vai falar, mas é apenas uma anedotazinha, que diz que Deus e o diabo lá estavam discutindo porque uma pessoa santa, um homem sério, acabou, ao invés de ir para o inferno, ao invés de ir para o céu, né, acabou indo para o inferno, né? E aí Deus discutiu com o maligno lá, com o diabo e tal, né? E aí Deus disse que ia entrar na justiça, né? Aí o Satanás diz
assim, essa aí nós já ganhamos, que nós temos aqui todos os melhores advogados. Quer dizer, é uma situação, né? É uma piada, uma brincadeira, mas que coloca, assim, de uma certa maneira, sob suspeição, a questão do advogado. Porque o advogado, ele acaba defendendo, muitas vezes, acaba defendendo um criminoso que praticou um crime hediondo. Como é que você equaciona isso? Qual que é a sua palavra na defesa da profissão? Porque, primeiro, que o mundo não pode viver sem advogado, hein, gente? Você definiu bem isso. O direito de defesa, ele é universal. Todos nós, quando somos acusados de alguma coisa, o que você faz? Você quer exercer a sua defesa. E nada mais justo que você ter um representante, um advogado, para que possa exercer essa defesa de forma constitucional e de forma digna. O advogado, ele defende os princípios constitucionais que pertence a todos no nosso país, no nosso Estado Democrático de Direito. Então, é muito importante isso. Eu sempre digo o seguinte, às vezes se faz uma brincadeira, que eu sei que ocorre mesmo, mas a primeira coisa, quando nós temos um ente querido que é processado, em especial na área criminal, ou quando nós temos o nosso patrimônio aviltado, em qualquer circunstância, nós vamos buscar um advogado. Para se ter uma ideia, o juiz, ele precisa de um advogado. O promotor, se ele cometer um crime, ele vai precisar de um advogado. Nós, advogados, podemos nos autodefender. Eu posso promover como profissional a minha própria defesa. Então, é um mistério sagrado e lógico que nós temos profissionais e profissionais em todas as áreas, não é verdade? E em tempo, eu quero citar, inclusive, essa é uma anedota, você já conhecia, com certeza, né? Isso é coisa antiga. Mas eu quero citar um detalhe bastante interessante, que quando a gente fala do advogado, ainda que nessa anedota tenha sido colocado sob suspeição essa função do defensor do advogado, mas nós nunca podemos esquecer que o Espírito Santo é o Paráclito, ou seja, é o nosso advogado. E Jesus Cristo é o nosso defensor. E não é um advogado, né? Exatamente. Então são o olhar diferente para cada face da moeda, né, Cristiano? Não, indiscutivelmente. Em latim é avocatus. O avocatus é aquele que vai em socorro de alguém. Então o advogado ele inicia lá em Roma antiga. E uma figura, se escolhia um advogado muito corajoso e também um para acusar em praça pública. E tinha os rábulas também, né? Tinha, sempre teve. Aqueles do Senado, né? Aqui nós temos aqui as polêmicas do novo Código Penal. A gente não tem muito tempo para comentar, porque temos aí praticamente 4 minutos para o programa encerrar. E aqui fala, o Cristiano, do jogo do bicho. O Código Penal vai considerar, enfim, a prática deixaria de ser contravenção, delito de menor potencial ofensivo, para se tornar crime com pena de até 2 anos de prisão. Olha aí. E tem aqui o furto também. Uma pessoa que devolva um bem furtado pode ter a pena contra si extinta. O que você diz aí dessas tentativas de mudança, né, no Código Eleitoral, ou Código Penal? Essas mudanças, é aquilo que eu disse, que está havendo essa reforma por estudiosos que já apresentaram esses projetos. Tem que existir muita cautela. Hoje um crime doloso contra a vida se dá valor muito mais a um crime de patrimônio do que a própria vida. Hoje você tem uma pena de um homicídio simples de 6 anos. Contra um crime de patrimônio está 5 anos e 4 meses, uma pena mínima. Então existe aí realmente uma coisa que tem que ser verificada e com muita cautela. Em relação ao jogo do bicho, nós sabemos que não é a essência do jogo do bicho, é o que está periférico ao jogo do bicho, que está agregado a isso e o que pode levar. Não é o simples jogo. Não é a simbologia do jogo. O jogo do bicho é muito antigo. Não, mesmo porque o governo também, nesse sentido, é bicheiro, né? Tem um montão de loteria. Eu acho que tem que se preocupar com outras questões que são muito mais importantes. Como a questão aí da pena do crime patrimonial, o crime doloso contra a vida, que é um absurdo que eu te falei, tem que ser discutido exatamente e aumentado isso. A vida hoje para se ter uma ideia, para se tirar alguém que cometeu um crime de homicídio, é mais fácil do que um crime contra o patrimônio. Muito bem, nós não temos mais tempo, vou pedir para você fazer o seu comentário final, Cristiano. 1 minutinho. Tony, eu quero agradecer a você pelo trabalho que você desenvolve como comunicador,
aqui na casa, Obrigado. de forma competente, e agradecer a todos os telespectadores da Rede Eco TV que me acompanhou juntamente com o Tony aqui, deixar um grande abraço e não esquecer, na quinta-feira às 21 horas ao vivo, no programa Dr. Cristiano para você. Um grande abraço a vocês. Beleza. E um grande abraço, Tony. Cristiano, Deus abençoe, muito obrigado pela presença, queremos tê-lo mais vezes aqui. Eu quero mandar um abraço para o João Aleto, hein? João Aleto em Mauá, meu amigo, é o lançamento do CD Um Presente para Mauá, dia 11 de agosto, hein, gente, de 2012, ingresso a preço popular, vai ser no Teatro Municipal, participação especial da Orquestra de Flauta Doce de Mauá, João Aleto. Gente, não temos mais tempo, nós voltamos mais tarde, porque é meia-noite, hein? Já é bom dia para você. Daqui a pouquinho a gente volta às 11 da noite com mais um Eco Debates. Um abraço.